para mais uma noite nós podemos ouvir a palavra, aprender um pouco, né? Talvez muitas coisas você já tem entendimento, já sabe, mas que Deus venha abrir a nossa mente para que a palavra de verdade, de fato, possa ser ministrada no nosso entendimento através do Espírito. Oremos. Obrigado, Jesus, por estar aqui. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos. Bendizemos o seu nome, porque tu és santo, tu és poderoso, tu és glorioso. Nesse dia nós te exaltamos, Pai, porque tu és fiel, justo, verdadeiro. E não há outro além de ti, não há outro que faz como tu. Tu és o único que opera, Deus. E quando o Senhor faz do jeito que o Senhor quer, na forma que o Senhor quer. Essa noite, Espírito Santo, fale conosco, através da palavra, através, Senhor, meu Deus, desse ensino. Abra o nosso entendimento, que a palavra venha ser revelada ao nosso espírito e nós possamos entender o espírito por trás da letra. Em nome de Jesus, pega a nossa mente, Pai, cativa, leva até o seu trono, quebra toda a fortaleza que há na nossa mente, no nosso entendimento, toda a fortaleza que impede, Senhor, da palavra de entrar no nosso entendimento. Em nome de Jesus, Pai, cerca este lugar, repreende o sono, repreende espíritos andarilhos, repreende, Jesus, tudo aquilo que não provém do Senhor. E ser conosco, Pai, para a glória do teu nome. Amém. Amém? Pode sentar. Deus abençoe. Nós estamos falando características para se obter a revelação. Talvez, parece que a revelação é aquela que, eu sempre vou repetir isso aqui, aquela que a gente está no culto, Deus vai usar o pastor. Não, não é essa. Existem alguns requisitos para que a palavra, o Espírito por trás da letra salte. Amém? Eu leio a palavra, ela é normal, o logos, mas por trás da leitura, por trás daquela palavra, existe o Espírito por trás da letra. É esse Espírito por trás da letra que é a revelação. E essa revelação é que traz a mudança para a vida da gente. Quando eu não consigo obter a revelação nesse sentido, eu vou ter somente informação, tá bom? Eu vou ter um conhecimento. E a gente sabe que para se obter revelação, uma das características é ter o conhecimento. Paulo diz, primeiro é o carnal, ou seja, primeiro é o visível, para depois o espiritual. Primeiro o terreno, para depois o espiritual. Ou seja, primeiro a leitura, primeiro o conhecimento, primeiro a busca, primeiro ler bastante, ouvir a palavra. E no momento exato, Deus ele vai trazer a revelação atrás daquilo que você já ouviu, em nome de Jesus. Irmãos, às vezes está no culto, tem uma mensagem diferente, assim, aí você recebe aquela palavra assim, você fica, então é assim, né? Glória a Deus por isso. E aquilo abre o seu entendimento, a sua mente, você fica alegre por aquilo que você ouviu naquele dia. Mas todo pouquinho de conhecimento que você teve, te trouxe até ali. E você foi capacitado para poder entender e compreender. Tá? É igual que a gente que é evangélico, no caso as meninas aqui, não são batizadas ainda, né? As meninas. Tem gente, irmãos, que, então, assim, para elas, vocês não vão ter barreira, porque vocês já estão aprendendo. Nós, que nem já tem 30 anos dentro da igreja, a gente aprendeu as coisas de um jeito, né? E a gente, quando ouvir uma coisa de outro jeito, a gente entra em choque, né? Porque, puxa, eu cresci ouvindo isso. Eu não sei se os irmãos sabem que a maioria das coisas que nós aprendemos foi ouvindo, irmão. E muitas coisas que nós ouvimos, elas não tinham assim uns ditados, um exemplo. Né? Não cai uma folha da árvore sem Deus permitir. Alguém já leu isso na Bíblia? Um provérbio, né? Um provérbio popular. A gente tem ela não necessariamente nessa ordem, mas todas as coisas, né? Ou seja, como Deus é soberano e ele faz as coisas do jeito que ele quer. Mas a questão de cair uma folha da árvore é um ditado popular que o povo colocou. Então, né? A gente acha que é
que é Bíblia. E não é Bíblia. É igual a gente falou aquele dia dos 3 reis magos. Eles levam 3 presentes, a gente deduz que é 3. Mas a Bíblia diz os reis magos. A Bíblia não diz que é 3. A Bíblia diz que aí levam ouro, incenso e mirra. Então a gente julga que então é 3. Mas a Bíblia não diz. Então, assim, tem muitas coisinhas que a gente julga, né, que foi passado para a gente. Mas isso é o mínimo dos nossos problemas. Isso é o mínimo. Não tem. Vou para o inferno, pastor, por causa disso? Não, não é isso. Mas aí quando a gente começa a ter uma compreensão da palavra, aí a gente fica assim, puxa, mas não era assim? E agora? Por que é assim? Mas não era daquela. É igual os costumes, mas não podia. Aliás, e agora? Por que pode? Né? Mas era da Bíblia ou era do ouro ou era da Bíblia? Como é que é isso aí? Então as pessoas. Tem gente que muda normal. Né? Tanto faz para ele, vai usar a calça? Usa, não vai usar? Ele não está nem aí. Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Mas veja bem, condição para se obter a revelação, então eu falei, tem que ter o conhecimento um pouquinho, aquele pouquinho que você teve te trouxe até aqui, tá bom? E a última coisa para a gente mudar essa questão aqui para se obter, nós falamos um pouquinho na última aula sobre o véu, tá? Nós falamos lá, 2 Coríntios 3,15, nós lemos lá e diz assim, mas até hoje, quando é lido, né, vírgula, o véu está posto sobre o coração deles. Está posto sobre o coração dos judeus. Nós falamos um pouco sobre isso aí. E vamos só ressaltar lá. Vamos abrir lá 2 Coríntios, capítulo 3. Nós falamos aqui, esse véu é o véu da religião. O véu da religiosidade. Muitas vezes, a religiosidade, ela está acima, irmãos, até mesmo da graça de Deus. A pior coisa é você encontrar um religioso. Não a pessoa que teme, que ama a Deus de fato e entende o propósito de Deus. Mas o religioso, ele é difícil de você conviver com ele. Veja bem, diz lá, verso 15, do capítulo 3, 2 Coríntios. Até hoje, quando é lido Moisés, né, o véu está posto sobre o coração deles. 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E aí o verso 17 vai dizer, ora, o Senhor é Espírito. Onde é o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Ou seja, ao verso 14, antes do 15, mas os seus sentimentos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Não sei se a sua tradução está assim. No Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Tá? Aqui entra uma briga muito grande dos irmãos, dos primos, né, da congregação, a questão do véu. Né? A gente sabe o princípio do véu, que Moisés subia para o monte. Quando Moisés descia, ele refletia, a glória de Deus brilhava no rosto de Moisés. O povo então falou, Moisés, coloca o véu aí, porque não dá para a gente ver a glória, né? É muito grande a glória de Deus. Então ele colocava o véu para que as pessoas, ou senão as pessoas colocavam. E via mais ou menos assim meio turvo. E virou então uma tradição. Uma tradição. Então a gente tem que entender o que é uma tradição e o que é a Bíblia. Né? Aí Paulo lá na frente vai dizer que o cabelo foi dado no lugar do véu. Nós falamos alguma coisa sobre isso na aula passada, né? Então, para mim orar só com véu, Deus não vai ouvir, isso é religiosidade, irmãos. Isso é tradição. Então, sim, o que é tradição? É o costume que a igreja adota que não tem mais dentro da palavra. É uma coisa que, um exemplo, que costume que nós temos aqui? Um exemplo que eu posso citar aqui. Eu não posso dizer, mas a ceia não é um costume, a ceia é uma doutrina. Eu não posso falar que o dízimo e a oferta é um costume, é uma doutrina. Um exemplo, começar o culto e já recolher a oferta. Boa noite, irmão, boa noite, Pai do Senhor, amém, vamos recolher a oferta. É um costume. Às vezes eu já vi pessoas começou o culto e já recolhendo a oferta. É um costume.
Mas faz parte do culto? Faz. Eles só mudaram a ordem dele. Tá? Ou muitas outras coisas que muitos ministérios fazem, né? A respeito disso. Mas, no verso 15 vai dizer até hoje, quando é lido Moisés, o verso está sobre o coração deles. De quem? Dos judeus. Tá? Desse povo que a religião entrou na mente deles e é aquilo lá. Parece que eles pegam a religião, nem Deus, irmãos, nem Deus está acima da religião, parece para eles. A religião vem em primeiro lugar. Eles se sentem, eles têm que fazer aquilo. Um exemplo, uma pessoa igual o Mateus está de boné. Há uns 10, 15 anos atrás, meu Deus, pode tirar esse boné da cabeça, Mateus. Arranca isso daí. Entendeu? Porque era o costume, entendeu? Quando nós fomos em Israel, lá tem uma seita chamada Bahá'í, você não entra com a cabeça descoberta. A gente entra lá, você tem que ter um negócio na cabeça. Aí tem na entrada assim, ó, tem um chapeuzinho, tem uns quiparzinhos. Você não entra lá dentro sem alguma coisa na tua cabeça. Os homens, tá? E as mulheres entram com véu. Já tem um monte de coisa. Você quer entrar lá dentro? Você entra. Mas é aquilo lá. Eu lembro que na porta, assim, quando nós íamos entrar, tinha umas moças com a saia acima do joelho. Não deixou entrar. Aí tinha uns cabras mastigando chiclete. Fica, irmãos, polícia, fica uns cabras assim na porta da seita, dessa igreja, mastigando chiclete, eles falam em inglês lá, free, não sei o que, tira. Aí o tradutor mandando você jogar o chiclete fora. Ah, não vou tirar, então você não entra. Você entendeu assim? É um bom costume, né? Pelo menos os crentes teriam um bom senso de não ir mastigando chiclete dentro da igreja e colar debaixo do branco. Você não sabe o quanto chiclete a gente acha quando a gente faz reforma nesses bancos, é muito chiclete. Então, assim, e os homens, irmãos, um exemplo, as mulheres não entravam de calça lá. Não entravam. Os homens, né, igual eu falei, tinha que estar a cabeça coberta. Então, assim, são coisas acima até mesmo das coisas de Deus. A religião, o problema de Jesus com os fariseus? Jesus curava no sábado. Os fariseus logo vinham falando, mas ele blasfêmia, porque ele está curando no sábado. Aí Jesus falou, se cair uma ovelha de vocês no buraco, vocês são um bando de ignorantes, vocês não vão salvar a ovelha de vocês no sábado? O que dirá essa filha a filha de Israel, que estava oprimida pelos demônios, eu não iria salvar ela? Entendeu? Então, assim, a vida, irmãos, ela é acima, ou seja, a vida é mais importante do que a religião, o propósito, ou seja, aquela lição. Um exemplo, lá em Israel, no sábado, um exemplo, o hotel que a gente ficou, os hotéis é tudo programado, os elevadores. Um exemplo, quando não tem elevador, aí tem um palestino, né? Que nem todos os palestinos tacam a bomba no outro, viu, irmão? Nem todos. Tem alguns palestinos, gente boa lá. Aí eles trabalham para o israelense, principalmente nos sábados, nos hotéis, nos restaurantes, nos atendimentos todinho, para não fechar. Quando você está em viagem turística, que você vai, você vai todo lugar que você vai, não é judeu que te atende no sábado. É sempre um palestino ou um europeu, até brasileiro, está lá para poder trabalhar, para poder atender. Aí os elevadores é programado, né? Programado isso aí. É o guardar o sábado, né? O judeu guarda o sábado, tudo bem. Mas e daí? Daí que eles pegaram isso e colocou acima da vida. Não pode. Um exemplo, o médico de Israel, como é que ele vai fazer no sábado? Deu um acidente, está perdendo sangue, deixa morrer? Então tem muita coisa, irmãos, que cai por terra. É igual os irmãos do sétimo dia. Ah, não pode trabalhar no sábado. Então, é um médico que está lá. Como é que vai fazer? Não vai salvar a vida no sábado? Então, assim, quebra. É por isso que Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado. A questão do sábado que a gente aprendeu, o judeu disse assim para nós, não importa. O cristianismo guarda o domingo. O Islã guarda a sexta-feira. E nós, judeus, guardamos o sábado. Você tem que tirar um dia para você descansar, não importa. A questão do sábado seria a questão do descanso.
E você descansar fisicamente. Porque senão, irmão, o povo só quer saber. E gente que o olho dele é maior do que a cara dele. Ele só quer saber trabalhar, só trabalhar. E ele não descansa. Trabalha aí para você ver uma jornada aí de segunda a segunda para você ver para onde você vai. Você pode até ir no começo, que você está novo, mas depois, vai fazer. No sábado, todo judeu não vai para a sinagoga. Depois do almoço, aquelas praças, irmãos, é cheio de menino, povo, tudo fazendo piquenique. As praias geladas, pelo menos tem na beira da praia. Eles vão para algum lugar, o dia inteiro com a família. Coisa que a gente não faz. A gente pega o domingo, né? Ou vem para a igreja, ou vai para algum lugar, né? Mas a gente não sai. A gente não tem esse negócio de sair assim. Às vezes, quando sai, faz uma viagem, uma coisa assim. Mas o importante é você descansar. Você está com a tua família. Isso que é importante. Qual que é mais importante? Igreja ou a família? Família. Isso. Disseste bem. Antigamente não. Qual que era antigamente, né, pastor? Igreja. Morra. Larga. A mulher não quer não, larga ela. O marido não quer não, larga ele. O filho não quer não, larga os filhos. Maior que Deus. Menino, larga o menino com fralda, irmão, com merda, jogado para tudo pelado, e vem fazer a obra de Deus. O marido vai chegar para fazer almoço. Ele se vira. Faz a obra de Deus. Deixa o marido, chega na hora do almoço, não tem comida. Menino tudo cagado, né? A casa virada do Satanás. Onde está a mulher? Fazendo a obra do Senhor. E o marido, pulando dessa altura, ainda falar que ele está endemoniado ainda. É desse jeito aí, irmão. Por quê? Porque não tem a visão, né? Deus mandou. Sabe, essa cobrança não é de Deus, irmão. A gente tem que fazer, eu tenho que, se eu não fizer. Quando a gente, aquele negócio do novo convertido, você, calma, isso é coisa. O Espírito Santo, irmão, a Bíblia diz não é nem por força, nem por violência. Você está afobado para fazer alguma coisa? Acalma o teu coração, conversa com a pessoa. Irmão, um dia me entregaram a profecia, acho que eu tinha 15 anos, uma coisa assim. Entregou a profecia que eu ia para não sei aonde, que eu ia fazer não sei o quê, que eu ia para não sei o quê, que eu tinha que pregar, que eu tinha. Irmão, eu não dormi, fiquei uns 3, 4 dias angustiado. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nem pregar. E eu agoniado, irmão, sabe que a angústia na minha alma foi, Deus, como é que eu vou fazer? Até, né, eu lembrei que eu tinha um pastor, eu chamei o pastor e falei assim, conversa comigo, porque não aguento, minha cabeça está a mil. Como que eu vou fazer tudo isso que ele falou, sendo que eu não faço? Nem pregar eu não prego. Eu ia dar saudação, irmão, eu ficava assim, mano. Eu gostava quando tinha um pedestal, né? Mas aí eu gostava de usar umas calças bem largas, porque chacoalhar, ficava as pernas desse jeito assim. Eu pegava o microfone, não lembro mais nada. Nem lembrar o que eu falei, não sei se eu xinguei o povo, o que foi que eu fiz. Sei que eu sempre cantava, para não piorar a situação, né? Essa voz que você sabe aí. Eu falei, não, calma, é assim não. Cada dia é o seu dia. Deus falou, que Deus está falando, não é para agora, é para muito tempo. A única coisa que tem que fazer é se preparar para aquilo que Ele vai fazer. Pronto. Não angustie o teu coração. Não adianta o tempo. As coisas vão acontecer no tempo de Deus e acabou. Amém. Eu descansei meu coração, né? Mas por quê? Aí irmão, se a gente bobear, a religião, ela toma a frente da gente. Toma. Sabe o que eu me preocupo, irmãos? Um exemplo. A segunda tem uma coisa na igreja, a terça tem outra coisa, a quarta tem outra coisa, a quinta tem outra coisa, sexta tem outra coisa, sábado tem outra coisa, domingo tem outra coisa. É bom, pastor? Não. Em uma parte, como que eu vou dizer para você? Por outro lado, não, irmão. Você não está vivendo um exemplo. Eu sei que eu tenho que perder a minha vida. Dentro da igreja seria bom, mas eu tenho que saber também que se isso que eu estou fazendo, irmão, se é verdadeiramente. Não, é lógico que é para Deus, pastor. Só que eu estou atribulando outra área na minha vida. Família, filhos, casa, meus compromissos. Entendeu? Tem gente que não estuda mais, depois que se converteu, Jesus vai voltar, eu vou estudar para quê? Eu sou nisso? Vamos fazer. Não, para quê? Não, para que eu vou fazer um curso, pastor? Jesus está voltando aí. Você falou, Jesus não vive daqui 50 anos. Você vai fazer, você não se preparou para a vida? Jesus falou, olha, comiam, bebiam e davam descansamento. Em outras palavras, viva a sua vida normal, mas viva na presença de Deus. Entendeu? Então, assim, eu me preocupo com isso. Tem que tirar tempo para a família, a religião, a igreja, a igreja em si, o que eu quero dizer para os irmãos,
O projeto da igreja ocupa muito a vida da pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? É bom, pastor, é bom. Se você conseguir conciliar, amém, irmão. Glória a Deus por isso. Faça. Não está atrapalhando a família, você está lá. Mas também não fica alongado, irmão. Cada 15, 20 dias. Não, aí você morre. Você tem que se ocupar sim com as coisas de Deus. Se você não ocupar aqui, você vai se ocupar lá fora. Você vai encher sua cabeça de coisa lá para fora também. Só não pode de segunda a segunda. Aí tem problema. Vocês irmãos estão entendendo, não quero dizer, né? Puxa, o pastor está falando isso, então. É porque não volte a ser aquela religiosidade de antigamente. Colocar tudo na frente de Deus. Não, Deus quer que eu faça, eu tenho que fazer tudo. Até isso a gente tem que perguntar. Um dia nós vamos ser cobrados, irmãos, pelo Senhor, não pelo que eu não fiz, mas pelo que eu fiz, e se eu fiz foi o que Deus queria que eu fizesse. Entendi não, pastor. Deixa eu explicar para você. Um exemplo. Você é diácono, mas você quer ser um pastor. Diante de Deus, a obra que vai ter mais excelência na sua vida é você ser como diácono na presença de Deus. Você querer fazer o que Ele não mandou você fazer. Esse é o problema. Entendeu? Quando eu quero fazer o que Ele não mandou eu fazer, aí você se acarrega, você se entope de coisa, aí você fica tribulado, negócio de crente, daí você dá até arrepio quando fala vir para a igreja, porque você está fazendo coisa que Deus não mandou você fazer. Aí você coloca a culpa em Deus ainda. Aí imagina, irmão, é presidente disso, é presidente daquilo, é grupo disso, é grupo daquilo outro, grupo de cá, e daí? Você está tão cheio de grupo, cheio de cargo dentro da igreja, mas e o Espírito de Deus e a graça de Deus sobre a tua vida? Não tem tempo, pastor. Vamos orar. Não tem tempo, pastor. Vamos ler uma Bíblia. Não dá, pastor. Vamos fazer uma consagração. Também não tem jeito, pastor. Você lembra da Marta, irmão? Ocupada na cozinha? É Marta, está cheio de crente Marta. Mas se ninguém fizer, quem que vai fazer? Eu sei disso. Eu sei que para fazer um culto precisa de diácono. Mas uma coisa é certa, irmão. Tudo numa boa medida. Tudo numa boa medida, recalcado, vamos dizer assim. Nem de mais, nem de menos. Você tem que viver, você tem que adorar o Senhor. As mulheres têm marido, têm filho. As moças solteiras não, os moços solteiros não, é para Deus. Solteiro, irmão, tem que morrer dentro da igreja, morrer. Traz a cama para a igreja aqui, ó, pega um quarto ali no profundo, desbagaça aqui para dentro. Entendeu? Paulo diz, até para se vestir é para Jesus. Tudo que você vai fazer é para Ele. É para Ele. Lógico, debaixo da responsabilidade dos seus pais, né? Os meus tios falavam assim para mim, leva a cama para a igreja. Eu falei, não dá lá, a igreja é muito pequena. Porque senão eu levava. Fim de sexta, sábado, domingo, me esqueci, irmão. Era de manhã, de tarde, de noite na igreja. Solteiro, né? Aí, você casou agora, você tem que saber. Esse negócio é tão sério, irmãos, tão sério. Um exemplo, nós pastores, um exemplo, eu faz tempo que eu não faço jejum 21 dias. Eu tenho que conversar com a minha esposa. Porque você vai fazer jejum, né? A gente se separa. Tá bom? Não tem criança aqui, né? A gente se separa. A Bíblia diz que eu tenho que perguntar para minha esposa se ela consente. Porque você vai ficar 21 dias sem ter relação. Nesse sentido. Entendeu? Pastor, mas o certo casamento não é pecado. Eu sei que não é. Mas há um propósito que você separa. Você pode jejuar e praticar o sexo, pastor? Irmão, é pecado? Mas não é carne, pastor. Mas você está pecando? É igual comer. Se você comer normal, você não está pecando. Agora, se você exceder, não estou dizendo que... Tenta me entender meu raciocínio aqui. Não é que sexo excedido demais vai ser pecado. Não é isso. Eu quero dizer que é uma coisa normal no casamento, mas só que existe uma... Sim. Uhum. É mais ou menos o que a Juliana diz, mas sim, existe por exemplo, vai fazer 21 dias. Vai dizer se você fazer 3, 4 dias, não vai morrer ninguém. Mas você vai fazer 21 dias, né? Aí eu conheço pastores que continuam tendo relação. É algo da carne, né? Igual a Juliana falou. Por quê? Porque a mulher não consente. Não vou deixar. Ou a mulher quer fazer, o homem não deixa. Então Paulo diz assim, até isso tem que ter consentimento. Entendeu? Não, eu vou fazer e a mulher que morra para lá, o marido que morra para lá. Então, aí eu estou colocando muita coisa em cima.
Quem está entendendo, irmão? Não sei que bola tudo na tua cabeça aí. Às vezes eu fico preocupado com isso, irmão. Eu vou e eu volto, eu não sei se você está me acompanhando. Qualquer eu levanto a mão e falo, pastor, para aí, respira. Tá bom? Respira aí para nós entender o que o senhor está tentando dizer aqui. Enfim, a religião, a gente tem que tomar cuidado, senão ela ocupa o nosso lugar. Melhor, o lugar de Deus, do Espírito Santo de Deus. E não sobra nada para ele. Você viu que tem gente que não consegue? Irmão, tem gente quando ele vai fechar o olho, levanta o braço para cima e alguém, vem cá, fulano, está precisando disso, precisando daquilo outro. Ele não consegue fazer nada dentro da igreja. Ele é uma pessoa, precisa dele 24 horas dentro da igreja. Mas se for, ele está dentro da igreja. Mas se falar para ele como é que está a espiritualidade dele, ele vai falar, rapaz, faz tempo que eu não oro, não consigo orar, não dá tempo de orar. E ler Bíblia, não consigo também. Não pode. Aí, voltando aqui, a religião, ela assumiu o lugar de muitas coisas dentro da igreja. Muitas pessoas se tornou religiosas. E que quando não é do jeito que a pessoa visualizou, ele se escandaliza. Né? Escandaliza. Vê um irmão de boné. Pode pôr boné, meu Deus. Pode pôr, mas... Às vezes, irmão, às vezes, um exemplo, tem uns cortinhos de cabelo das molecadas aí hoje, né? Os caras. Aí fica, onde já se viu? Lá. O pastor André cortou o cabelo baixinho e fez um blade, aquele não sei o que aqui, fez uns negócios assim. Então, assim, tem gente que ele se escandaliza. Né? Ele ainda, por quê? Porque ele está com o espírito de religião nele ainda. Ele se ofende com alguma coisa. Né? O pastor vinha aqui de chinelo de dedo da aula, para ele é o fim do mundo. Onde já se viu um negócio desse? Então, assim, é bom, pastor, tá bem? É bom, mas você tem que se libertar. Paulo diz lá, onde é o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Não é andar pelado também não é virar os cavacos também, né, irmão? Virar, eu andando aqui no meio da igreja com a calça no meio da bunda, as orbas aparecendo, aí já relaxa, né, irmão? Aí a Bíblia vai dizer, é tudo com ordem e decência. Tudo com ordem e decência. Já é o suficiente. Né? Então vamos continuar lá. Paulo está nos dizendo que há um véu sobre o coração dos judeus. Não é só do judeu, não. E que impede deles de enxergar a revelação de Jesus. Que véu é esse? É o véu do tradicionalismo. A tradição mata a gente. A tradição mata. Tem que ser assim. Se não for assim, não vai. É desse jeito aqui. Se não for assim, não tem jeito. É igual aqui, a gente canta o hino da ceia. Eu digo, não vamos cantar o hino da ceia, não, irmão. Vai ter gente que se ofende. Não é bendito seja o Senhor na hora do pão. Na hora do cálice é aquele outro, pastor. Qual outro? Aquele do vinho. Entendeu? É esses dois hinos. É tradição. O dia que a gente quiser mudar, a gente quiser cantar, celebrar e com júbilo na hora da ceia, a gente vai cantar. Amém ou não amém? Entendeu? Por quê? É tradição nossa. Ah, pastor, mas é simbólico, né? Vamos. É igual morreu. Morreu, a gente tem que cantar mais perto que ele está. É normal, é. Então, assim, se a gente está aqui, irmão, né? Deus me perdoa, mas imagina, o caixão está aqui, vamos cantar um hino de palma. Você mata, você acaba com todo mundo, todo o povo se desvia da igreja. Vamos cantar, ele é o leão da tribo de Judá no relógio do irmão. O que acontece, será? É difícil. Mas esse véu do tradicionalismo, nós nem de mais nem de menos também, né, pastor? Não é sério, também não deixa faltar. Não deixa sobrar. E às vezes, irmãos, eu não sei todo mundo, mas um dia nós somos um crente chato. Nós é muita gente, né? Eu sempre pedi o amor de Deus, a compreensão de Deus. Eu sempre fui exigente naquilo que foi pedido a mim. Como pastor, na época a igreja tinha uso e costume. Então eu tinha que cobrar. Mas eu nunca cobrei de uma pessoa que não tinha nada a ver com a igreja. Nunca cobrei. Até porque eu fui da Quadrangular 17 anos, minha mente sempre foi aberta à questão de uso e costume. Mas quando eu vim para Batista, como era tradicional, então eu tinha que obedecer aquilo, né? Muita briga, misericórdia de Deus. Era reunião cada 3 meses, 2 meses, uma reunião. A minha cortou o cabelo, a outra fez uma mecha, a outra pintou a unha de vermelha, a outra pegou de calça no centro, a outra fez não sei o quê.
o irmão está de short não sei aonde. Irmão, é só por Deus. Isso é o... Não dá. Hã? Tinha que disciplinar. Tinha dia, irmão, que você, meu Deus, a cabeça estava desse tamanho. A gente... porque assim, vira uma coisa, irmão, que não dá para você. Você se atribula, você fica... as reuniões pegavam fogo aqui. Eu vi a irmã no centro. A irmã estava de calça. Olha, irmão. Né? Eu lembro. Aí, coisou o cabelo, aí tinha que ficar em disciplina. Né? Cortou. Olha, só Deus para dar graça. Né? Juliana lembra desse tempo, a irmã Tatiane, o povo mais velho aí, o Rafael, o pessoal mais antigo aí sabe disso. Glória a Deus, assim, libertou, né? Abriu a mente disso aí, porque assim é chato demais, irmão. Muito chato. E aí Paulo está dizendo que esses judeus, né, ou seja, esse véu está lá, o véu da tradição, do tradicionalismo, porque há tantos que não se rendem às evidências do batismo com o Espírito Santo. Em outras palavras, perguntando por que há tantas pessoas que não se rendem à evidência do batismo com o Espírito Santo? Irmão, é igual a gente falou, o que é mais prova da evidência do batismo com o Espírito Santo? Em todo lugar, mas tem gente que não quer ir lá dentro. Tem gente que não quer o batismo do Espírito Santo, não quer o movimento do Espírito Santo dentro da igreja. Por quê? Porque não é certo, né? Tem lugar, irmão, que não pode dar glória. Isso é extremismo, né? Pentecostalismo. Isso é muito... Não pode. A nossa igreja é de ética, de etiqueta, todo mundo bonitinho, né? Aí os pentecostais já é tudo doido, né? Pula, sapateia, come banco, trepa, vira aquele trupé dentro da igreja. Então, assim, eles não querem. Imagina uma igreja que tem um juiz, que tem um promotor, que tem o doutor fulano de tal, né? Então, aqui a gente faz assim. Então, veja bem lá. Por exemplo, tem tantas pessoas que não se rendem às evidências. Pessoas da igreja. Não aceita o Espírito Santo lá dentro. Não pode. É igual a gente falou aquele dia. Não pode bateria. É só o piano. Não pode a guitarra com aquele solo. Não pode. Aqui é um negócio assim, porque assim, a música é o seguinte. Só a música, aquela música assim, aquele que pertence a Deus. Como? Só aqueles hinos assim, mais leves, espirituais. Esses hinos pertencem a Deus. Aquilo que eu falei, eles gostam desses hinos, então eles acham que Deus gosta também. Porque eu não gosto do sertanejo, eu não gosto do rock, aí eu falo que Deus também não gosta. Mas é eu que não gosto, não é Deus, né? Veja bem, a história comprova o crescimento da igreja, os sinais comprovam. Tudo foi através do Espírito Santo de Deus. Pastor, já mudou o assunto? Não. Estou tentando falar para você que o tradicionalismo tem igreja que não aceita ainda o Espírito Santo dentro da igreja. Eu queria fazer o que eles fizeram com a matéria e a história da igreja. Quando vai ler Atos dos Apóstolos, o que faz? Por quê? Tudo tem um mover do Espírito Santo de Deus. Pedro curava pelo Espírito, Jesus fez pelo Espírito, a igreja fez pelo Espírito. Né? Falar em outras línguas. E como é que vai fazer? Então, é o que está dizendo ali. Os sinais comprovam, né? Veja bem, a maturidade das vidas também. As pessoas amadurecem quando elas recebem o Espírito Santo, né? E não muitos, mas alguns amadurecem. Porque estão ainda ainda dizem que é tudo mentira, né? Só pode ser a causa desse véu que está sobre o coração deste povo. Não é Deus quem coloca o véu, somos nós mesmos. Quando nós enrijecemos em um conceito natural humano, estamos colocando sobre o nosso coração um véu que nos impede de enxergar novas revelações. Então tem muita coisa que Deus tem que arrancar do nosso coração. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Quando a igreja deu aquela mudada assim, né? Às vezes eu sei que dá uma ferida no coração de algumas pessoas ainda, de ver alguma coisa assim. Mexe um pouquinho assim, principalmente de quem já viveu numa igreja de uso e costume. Então assim, dá aquela ardorzinha, né, no coração assim, por quê? Por que você se ofende? Por causa da religião. Porque o Espírito de Deus, irmão,
Ah, pastor, mas não pode, que é um lugar assim. Eu sei disso, irmão. Eu sei que a gente recebe vídeo. Esses tempos atrás recebeu o vídeo, não aqui, em uma igreja. O cara filmou a mulher na frente com aquele vestido branco, certinho, desenho da calcinha da mulher. Tá na igreja, né? E como é que faz com um negócio desse? Aí força também, né, a situação. Porque nem todo mundo aqui está no mesmo nível do espírito. Nem todo mundo aqui é espiritual. O espiritual já é difícil, imagina o irmão carnal. Como é que vai fazer? Perguntar para ele se o culto foi bom, ele falou que foi. Foi ótimo. Foi 10 o culto, né? Só Deus, vamos mudar o assunto aqui. Mas veja bem, irmão. Quando nós nos endurecemos, irmãos, em uns conceitos natural humano, estamos colocando, é nós que colocamos. Coloca isso no seu coração. Muitas coisas foi a religião que colocou e nós é que colocamos. Por quê? Nós julgamos e achamos e dizemos assim, tem que ser assim. Esse é o padrão, tem que ser assim. Se não for assim, Deus, não é que Deus recebe, é você que colocou no teu entendimento que não vai receber, é você. Porque, igual falou, o céu é um lugar de surpresa. Você vai ter muita surpresa de que você chegar lá. Quem que você achou que ia, não foi. Quem que você achou que vai estar lá, não vai. Né? Então, é umas coisinhas assim que a gente, poxa, a gente vai ser passado para trás em algumas coisas. Passa o próximo para nós, Keila. Vamos lá. Durante toda a história, esse fato pode ser percebido, né? Deus sempre usa homens para trazer nova revelação. Nós falamos isso aqui, né? Mas esse mesmo homem, de novo, resiste à nova revelação de que Deus quer trazer através de outro. Aquilo que nós falou. Deus dá a revelação ao pastor André. Deus abençoa ele, né? Um exemplo. E Deus me dá uma revelação para mim. Aí, ou eu vou ficar com ciúme dele, ou ele vai ficar com ciúme de mim. Nesse sentido aí. Por quê? A igreja B está crescendo. Deus deu revelação ao pastor. Mas se Deus me der uma para mim, muitas pessoas vão ter dificuldade. Por quê? Porque a gente julga que tem que ser só para nós. Então isso é tradição, né? Em outras palavras. É o véu em cima do coração. Deus não para, tá? Nós é que endurecemos em nossas tradições humanas. Nós é que endurecemos. Deus vai usar quem Ele quiser. Deus pode usar. Irmão, de dura coisa, fácil é. Vai vir a Joyce Mery. Alguém já ouviu falar da Joyce Mery? Ah, irmão, aquela mulher lá dos Estados Unidos. Ninguém nunca ouviu falar? Joyce Mery? Meu Deus. Uma das maiores pregadoras. Irmão, sei. Nunca viram? A mulher tem mais de 30 mil membros lá nos Estados Unidos. A Joyce Mery tem um cabelo bem curtinho, assim. Bem curtinho. Um pastor famoso, vamos pegar um Silas Malafaia. O Silas Malafaia vai vir dar um estudo aqui. Amém. É fácil a gente entender. Agora vamos pegar um Malafaia da vida aí, um Zé Ninguém, que Deus está usando ele tremendamente. E ele vai dar o estudo para a gente. Haverá um ardorzinho, porque a gente não quer aprender com quem é menor. Tem muita gente que faz isso, irmão. Quando o nível é alto, a gente não se endurece. Mas quando você vê que o cara tem menos do que você, nem estudo não tem, nem é um pastor de igreja, aí você fica, cara, aí, escuta, ouve, abre o teu coração primeiro. Se você deixar, Deus vai ensinar a gente até com a criança, irmão. Até uma criança ele vai dar uma lição na vida da gente. Entendeu? Não tenha essa coisa assim. Quem vai ensinar? Vou não. Não tem. Tira isso do teu coração. Mas quem vai pregar no culto? É o irmão fulano. Ixi, vou não, prega nada. Prega, não sabe nem falar. Mas não tem isso aqui, né, irmão? Eu creio que não. Pastor, irmão, é aquele negócio. Se você não senta para ouvir, nunca você vai ficar de pé para ensinar. É fácil eu estar aqui 1h30 babando teu ouvido, na hora que você vai pregar, e eu vou ficar andando no meio da igreja. Eu já falei isso aqui, conheci muitos pastores que ia lá para o fundo, ia lá para frente, ia para o escritório da igreja, nem escritório não tem. Já cansei de ver isso, irmão. Vou falar. Eu entendo o que a irmã Luciana está falando. Estou falando assim, um exemplo. Deus está dando uma revelação para o irmão, tá? A gente tem que ter a graça de sentar e ouvir. Igual a irmã falou, tem gente que não tem o dom de pregar. Mas, eu creio assim, a pessoa não está ali por Jesus incidência. A gente tem que ouvir.
Não sei se a irmã entendeu. É difícil. Dura coisa é. Eu sei. Faz sentido. Aconteceu já. O pastor, o irmão trouxe uma visita na igreja e eu não estava aqui na igreja. Se eu não me engano, quem pregou, não sei, acho que foi o presbítero Reginaldo. Aí, quando a pessoa chegou aqui na igreja com a visita e eu não estava, a pessoa ficou angustiada. Meu Deus, quem vai pregar? Quem vai pregar? Aí disse que, né, o Reginaldo pregando, que a pessoa ficava olhando assim pro visitante, assim, angustiado, né? Por quê? Porque assim, entenda, viu, Reginaldo? E sabe o que a visita falou para mim? Falou assim, ó, essa pessoa foi embora da cidade, não está aqui. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, olha, rapaz, eu nunca senti Deus falar comigo, igual ele falou, através do irmãozinho. Ele fez assim, pastor, fiquei aliviado, pastor. Eu fiquei angustiado porque eu queria que o senhor pregasse, né? Eu não sei onde eu estava viajando, então assim, e a pessoa era uma pessoa né, de dinheiro, uma pessoa de dinheiro, uma pessoa culta, parou, sentou, ouviu o presbítero Reginaldo pregar, amou a pregação dele, gostou da pregação dele, né? Deus falou que a pessoa disse que a resposta que ele queria foi certinho. Então assim, eu entendo isso aí, às vezes igual falou, não é gente. A gente está acostumado com o santo. O santo de casa não faz milagre, né? A gente está. Eu entendo, irmão. Tem dia que é agoniante, né? Por exemplo, a gente acostumou com o nível de mensagem. Às vezes, quando a gente traz gente de fora, os irmãos não traz gente de fora. Irmão, os irmãos da igreja, nós tem a obrigação de ouvir. Pode pregar quem quiser. Vamos pegar o menino da Juliana para pregar. Todo mundo senta, dá glória. Faz assim ainda. Aleluia. Todo mundo com a cara alegre. Tem que glorificar. Agora, gente de fora eu entendo. Eu entendo. Porque assim, a pessoa está na expectativa de esperar alguma coisa. Então, assim, os meninos de casa, as irmãs, os meninos, a gente recebe com amor. Né? Eu espero que os irmãos entendam isso. Todo mundo recebe com amor. Né? Aquela força lá. Vai lá, irmão, Deus é contigo. Deus vai falar aí. Agora, vê um de fora, irmão, que não corresponde com aquilo que a gente quer. Meu Deus do céu. E aí tem o pessoal de casa prega melhor do que às vezes tem gente de fora. Entendeu isso aí, irmãos? Amém? Mais ou menos isso, né, irmão Lucélia? É Lucélia, Juscelia. Nunca mais vou esquecer. Tá bom. Então vamos lá, irmão. Continuar aqui. Tradição. Ser tradicional está fechado para qualquer palavra nova de Deus esteja falando, tá? Nesse sentido, existem tradicionais que oram baixo, né? Já falou isso. E que oram alto. Aí, há tradicionais que oram em língua e outros que não oram em língua. Então, tem gente que fala assim, fui naquela igreja, não tem fogo. Traz um isqueiro, ué. Por que não tem fogo? É porque os irmãos oram assim, ó. Mas se ele faz numa igreja, irmão, que os irmãos abrem a goela, você vê até tudo aqui para dentro aqui, grita, aquele grito, se você ficar de frente, você toma um banho. De tanta saliva que sai. Ali tem fogo, pastor. Aí tu não grita, sapateia, vira para lá e para cá. Irmão, vai ter dia que Deus vai te chamar para orar, você só vai bochichar. Só isso. Mas por quê, pastor? Porque assim, no tradicional tem que ser aquilo lá. Orou baixo para mim, né? Orou alto. Aqui pode falar em língua. Não, aqui não pode falar em língua estranha. Então, como isso aí? Então, o que vai acontecer? Né? Existem tradicionais que oram baixo, outros oram alto, outros oram em língua, outros já não oram. O tradicional é aquele que está preso ao passado. Nem só ao passado, mas aquilo que o Estado Islâmico colocou na cabeça dele, a religião. Ele foi moldado, ele foi coisado, como diz o povo. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Eu cresci, meu avô é o seguinte, meu avô era assim. Meu avô, mulher não podia usar mini saia. As filhas usavam mini saia e já brigavam mesmo. Naquela época, já brigavam. Filha não podia sentar no colo de pai de forma nenhuma. Filha não podia. Meu avô, jamais. Então, assim, a gente cresceu lá. Minha filha está ali. Não deixe sentar no meu colo. Por quê? Pastor, é pecado? Não, não é.
Mas por quê? Eu cresci, o meu avô falando, as minhas tias, todo mundo ouvindo. No costume nosso, ninguém senta no colo do outro. Está entendendo? Como é que é a tradição? Porque meu avô passou. Então, assim, a minha filha não senta no meu colo, deita no meu colo. É diferente, pega no colo. Né? Quando é bebezinho, tudo bem. Mas cresceu, mas por quê, pastor? Que não tem maldade. Não é maldade, é tradição de família. Entendeu? Cada um aqui pode ter uma tradição que você traz da sua família. O seu avô passou para o seu pai passou para sua mãe. Né? Um exemplo, lá nos Estados Unidos, num quarto não pode ter uma menina e um menino. Não pode. Tem que ter um quarto para o menino e um quarto para a menina. Pode ter 10 meninos, os 10 num quarto só. Mas não pode no mesmo quarto ter uma menina e um menino. Aí nós não tem condição e nós embola todo mundo junto. Para nós não tem problema. Mas lá tem problema. Entendeu? Fala uma tradição aí de família, irmão. Família, vai rapidinho. Comer macarrão todo domingo. Amém. Tem que ter um macarrão com frango. Então, assim, isso ainda é pouco, mas assim, alguma tradição bem forte, ó, que é assim, minha família é desse jeito, é assado. Aí tem coisas que não é nem tradição, é educação, né? Respeitar. Ó, irmão, na época meu avô ensinava assim, os mais velhos sentam na mesa. Quem lembra disso? Hoje você arruma a mesa, as molecadas tudo senta e os velhos fica pro lado de fora. Dá uma dorzinha assim, irmão. Eu já falo pro vaza todo mundo, deixa os mais velhos sentar primeiro. Só que eu não posso trazer essa tradição para a igreja. Às vezes a gente faz as coisas na igreja, você pode dizer, eu não vou ficar tirando ninguém. Mas na minha casa eu tiro. Tá lá as tia, tá os tios, ó, a molecada vai comer, põe um prato, leva lá para a sala. Não tem mesmo para todo mundo. Aí deixa os tios, os mais velhos aqui. Tradição. Nossa, a mesa for grande, tudo bem. Aí a gente costumou comer na mesa. Nada de pegar prato assim, passá-lo aí pro quarto, nada disso. É comer na mesa. Aí, entendeu? É tradição, é na mesa. A Bíblia diz que tem que ser na mesa. As coisinhas assim, irmão, tá bom? Mas é o que eu não posso trazer e implantar aqui. Diga, tradição. Então, assim, a benção pai, benção mãe é costume judeu, viu, irmão? Benção pai, benção mãe, Deus te abençoe, dorme com Deus. Isso é costume que nós pegamos de pai, vem lá de trás. É igual a irmã falou, né? Os meus sobrinhos, irmão, daí tio, tudo bem? Não, isso é tradição do judeu. Não, é assim, mas é porque assim, a tradição judaica é muito forte, né? Não, isso não é pecado, não, isso é bênção mesmo. Ele tá reconhecendo que o pai dele, a mãe dele, alguém que está acima dele. É honroso isso, né? Irmão, então assim, tem esse negócio da bênção, né? Benção pai, benção mãe, não sei o quê. Aí quando não pede, né? Igual eu falei, os meus sobrinhos esquecem sair de mim, eles não pedem. Quando ele fala, benção, tio, sai desse corpo não me pertence. Não sei o que é isso aqui. O que aconteceu com você? Nada, pedindo benção, Deus te abençoe. Porque não pede. Então, assim, é igual o vô e vó. Fala, irmão, cara. Isso. Isso é um. Então, isso é tudo costume, irmão, que o judeu passou para nós, né? Que eles vieram para o passado, pela Europa, tudo. Agora, o irmão Carlos falou lá, não orava sem comer, não pegava comida sem todo mundo pegar, sem estar todo mundo na mesa. Então, são coisas boas, que seria bom continuar, né? Amém, irmãos? Vamos continuar aqui para a gente tomar o café? Mas veja bem, tá. Veja que um coração correto e básico, vejam que um coração correto e básico, se desejamos revelação, é fundamental nós enchermos com a palavra de Deus. Em outra tradução aqui, outra palavra, para que os irmãos entendam aqui, né? Que o nosso coração, para que ele possa estar correto, para que ele possa receber a revelação, o que precisamos? E se desejamos a revelação, é fundamental que nós nos enchemos da palavra de Deus. Quem quer revelação? Todo mundo quer. Mas que revelação que você quer? Ah, eu quero que o Zé Fernando revele o meu nome. Não é isso que nós estamos falando. Eu quero ter revelação dentro da palavra para me crescer espiritualmente. Então, comece a ler a Bíblia. Não entendo. Continue lendo. Se enche da palavra.
ouça a mensagem, ouve hinos, vai se enchendo de Deus. Até chegar uma hora que aquilo vai trazer uma revelação para a tua vida. Por quê? Porque o caminho já está sendo preparado. Quando o Espírito de Deus vir, ele vai fazer assim, você vai ser despertado nesse sentido. Amém, amados? Tá? Então, irmãos, a última parte ali, veja um coração, né? Ou seja, durante toda a história, vamos ver o começo, esse fato pode ser percebido, né? Deus sempre usou homens para trazer revelação diferente, nós falamos isso aí. A última parte ali mesmo, veja, um coração correto e básico. Se desejarmos a revelação, é fundamental nos enchermos com a palavra de Deus, tá bom? Passa para o próximo lá, aquele. Então, assim, a última parte ali é aquilo lá. Para mim, ter um coração, ou seja, o básico eu já ter o conhecimento, já ter a leitura um pouco da palavra. Depois aquilo Deus vai trazer a revelação. Agora nós vamos falar sobre as características da revelação, né? Nós falamos como obter revelação, agora as características. O homem é um ser triuno, né? Nós sabemos disso. Possui espírito, alma e corpo. Temos de avançar e aprender as coisas de Deus pelo nosso espírito. E não apenas pela mente, tá? Parece assim que entra um pouco de contradição. Puxa, até agora era na mente, agora entra pelo espírito, né? Na aula anterior nós falamos sobre ter o entendimento, ter a revelação, ter o conhecimento. Primeiro o natural, depois o espiritual. Tem que ter o natural, tem que ter a informação, tem que ter a leitura, tem que ter o conhecimento. Mas, veja bem, é como diz ali, temos que avançar, aprender as coisas de Deus pelo nosso espírito e não apenas pela mente. O que eu tenho que fazer? Procurar sempre pedir para o Espírito de Deus, Senhor, abre a minha mente, abre, tá? Para que o entendimento entre, mas que meu espírito receba a revelação de verdade. Ou seja, não apenas pela mente. Mas às vezes, quando falamos de saber algo no espírito, isso parece ter outro sentido para alguns irmãos, né? Ou seja, repetindo ali, às vezes quando falamos de saber algo no espírito, às vezes a pessoa acha que tem outro sentido, né? Em outras palavras, né? A palavra de Deus nos diz que, claramente sobre o que devemos, o que devemos ter revelação. Alguns irmãos querem ter revelação de coisas sem importância, que chegam a ensinar que a revelação é descobrir algo que jamais alguém viu ou percebeu, né? O que o autor está tentando dizer para nós ali? Que quando se fala obter a revelação no Espírito, é você ler o texto da mulher do fluxo de sangue, e ali, irmãos, não é só para mim que prega, os irmãos que pregam, quem prega. Você tira algo que traz uma revelação para mudar a sua vida, né? Não é algo que, igual ele diz aqui, a palavra de Deus diz claramente que sobre o que devemos ter revelação, né? Alguns irmãos querem ter revelação de coisas sem importância, né? Cor do querubim, da asa, como é que era. Chega a ensinar que a revelação é descobrir algo que alguém jamais viu ou percebeu. Igual, às vezes, a gente vê uma mensagem. Nós estamos acostumados a ouvir, por exemplo, vem uma mensagem, vai pregar sobre Lázaro. De repente sai algo que nós nunca ouvimos. Mas e daí, pastor? Não é que nós nunca ouvimos, já estava lá. Só que Deus resolveu revelar para o irmão. E o irmão agora está revelando para a igreja. É isso que é o negócio, né? É igual, não queira inventar, igual, deram até o nome para o filho da viúva, né? Esquife. Quanto lembra disso? Jesus então tocou no esquife. O esquife ficou de pé. E falou. Quem que é o esquife? O filho da viúva de Naim. Aquele que saiu e Jesus encontrou com ele. Então, assim, para alguns foi uma revelação profunda. Puxa, o nome do cara é esquife. Nunca foi. O nome dele, a Bíblia não revela. O nome dele, né, não fala. Jesus tocou vamos pôr lá, no caixão. O negócio estava conduzindo o corpo dele, mas nunca foi esquife, né?
Então, então tem umas coisas assim, irmãos, que alguém nunca viu, já sentiu. Vai ter coisas que a gente vai pregar, você vai ouvir, você vai pregar, que Deus não vai trazer coisas novas. Mas tudo dentro da Bíblia, coisa que já está dentro da Bíblia. É algo que vai acrescentar um amadurecimento na sua vida, não algo que, né, fora da direção de Deus. Você entende isso quando eu falo, irmão? Entende mesmo? Tem horas que parece que não, né? Veja bem, não é descobrir algo que alguém jamais viu, né? Passa o próximo lá, aquele. É algo que está dentro da palavra, é coisa simples, mas que ela vem de uma forma tão poderosa sobre as nossas vidas. A palavra de Deus tem um ponto central. Todo o propósito de Deus na história tem um ponto central. E esse ponto central é uma pessoa, tá? Jesus Cristo. Ou seja, toda a palavra, toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, todo ensino, toda a palavra, pode ser o mais leigo, pode ser o mais culto, Jesus tem que estar no meio. Começa com Jesus, talvez nem começou com Jesus, mas Jesus tem que aparecer uma hora no sermão de alguém. Tem que aparecer. Nem que apareça no finalzinho, Jesus dando um tchau, fechando o sermão. Mas ele tem que ser o centro da palavra em tudo, né? Veja bem, Jesus Cristo. Mas não apenas Cristo. Cristo dentro de nós. Ou seja, e sobre isso que devemos ter revelação. Falar sobre ele e ele também sobre o que aquela palavra vai causar na nossa vida, né? Cristo dentro de nós. Não apenas de Cristo, mas Cristo dentro de nós. E sobre isso devemos ter revelação. O problema da igreja é que ela se dispõe a conhecer muitas coisas que foram ponto central. Melhor, que fogem do ponto central de Deus. Tá? Muitas coisas fugiram do ponto central da igreja, de Cristo. Ou seja, fugiram do ponto central de Deus. Veja lá, né? Cristo. Mas podemos... Deixa eu voltar ali, né? O problema da igreja é que ela se dispõe a conhecer muitas coisas que fugiram ou fogem do ponto central de Deus, que é Cristo, ou seja, que seria Cristo. Então tem muita igreja que, igual eu falei para os irmãos, o principal é a religiosidade, é o costume, né? Virou um negócio assim, que Cristo dentro da palavra não tem muito efeito, não faz muito. Então, a gente acha que não, irmãos. Tá? Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Tem a religião que eles não aceitam Cristo como filho de Deus. Não posso nem falar se é crente, né, esse povo? Eles não aceitam Cristo como filho de Deus, isso como um exemplo, como um profeta. Mas ele não tem fundamental na história, sendo que tudo tem fundamento. Cristo é o fundamento de tudo nesse sentido. Né? Eu não posso tirar Cristo da história. Não posso tirar ele do contexto, porque a Bíblia vai lá, Colossenses, nós aprendemos no 16 que Deus criou tudo nele e através dele. Amém? Veja lá. Então, você vai achar muitas religiões empurrando Cristo para fora. Né? Ou em outras traduções, quando não é Cristo, é o Espírito Santo. Né? Tem igreja que vai pregar, um exemplo, tirou o arrebatamento da igreja, Jesus não vai voltar mais, outros já pregam que o diabo já está preso, outros já dizem que nós já estamos na grande tribulação, esse é o ano na grande tribulação. Então faz uma confusão tremenda a respeito disso, né? Mas pode ser que muitos conheçam essa verdade e ainda assim não perceba nada diferente em sua vida. Tá? Pode ser que, igual falou, muitas pessoas conhecem a palavra, mas ainda assim não perceberam nada diferente na vida dela. Como podemos saber se temos revelação ou não? Ou seja, em outras palavras, saber se temos ou não a revelação. Podemos dizer que existe 4 sinais ou evidência que quando temos a revelação de uma verdade, ou seja, que uma verdade está revelada, ou seja, da revelação vai gerar em nós. Então, eu traduzi ali. Quando temos revelação de uma verdade, esta revelação vai gerar em nós. Primeira coisa, vida. Segunda coisa, fé. Terceira coisa, mudança de vida. Quarta coisa, ajuda na hora da tentação. Então, como que eu sei que eu tenho
a revelação da palavra de Deus na minha vida. Como que eu sei que a palavra de Deus na minha vida não é só uma informação? Como que eu sei que a palavra de Deus não é só mais uma... tá preenchendo o vazio aí. É quando eu vou passar, quando eu passo por aquilo ali, ó. Essas 4 coisas que eu sei. A vida, segunda coisa, fé, terceira coisa, mudança de vida, e a quarta coisa, ajuda na hora da tentação. Passa para o próximo, Keila. Nós vamos entrar nesse detalhe aqui. Veja lá. A primeira revelação, primeira coisa, revelação gera vida. Irmão, quantos já entraram na igreja desanimado? Todo mundo, né? Todo mundo. Até os bancos podem levantar. Coitado, eles já estão aqui, eles não vêm como entrar. Irmão, quantas vezes você entrou na igreja desanimado, pensando em chutar o balde? Aí você chegou no culto, você ouviu o louvor. Aí quando chegou a hora da palavra, aí a palavra foi te pegando assim, de um jeito assim, foi te pegando, te pegando. Quando terminou o culto, o amém, você nem lembra mais que você queria entregar tudo. Quando já aconteceu isso com você? Amém? Sabe o que aconteceu naquele dia? Vida. A palavra teve vida. Então você recebeu uma revelação. Quantas vezes você chegou aqui e disse, irmão, eu falo isso, eu lembro do meu pastor. Irmão, eu era jovem era só Jesus para dar graça, né? E quantas vezes eu falava, é o último dia que eu vou na igreja. Aí chegava lá, Deus pegar, eu saía esfregando focinho no chão. Assim. Não tinha vida, né, irmão Carlos? É que assim, um exemplo assim, irmão, o culto, às vezes, os irmãos entenderam o que a gente tem aprendido até agora, é mais ou menos isso aí. Você está triste, né? Eu sei que tem mensagem que não tem jeito, tem mensagem que vai fazer você pensar 1000 vezes em alguma coisa. Mas a melhor coisa é você vir para o culto e você falar, ainda bem que eu não fiquei em casa. Que Deus te deu uma graça, você saiu alegre, você saiu leve, entendeu? Você entrou com aquele peso, um peso, parecia que tinha uma tonelada nas suas costas, mas você saiu alegre, você saiu, Deus tocou, você chorou, você bateu palma, amém, você mudou a tua concepção. Então, assim, a revelação, ela traz vida. Isso que é importante. Por isso que o crente não pode faltar de culto, irmão. Você não vem no culto, você não ouve a palavra, você desanima. Você encontra pessoa na igreja, você está desanimado. Por quê? Não vem na igreja, irmão. Eu estou desanimado. Aí quando vem na igreja, não presta atenção, não deixa o Espírito de Deus falar. Está morrendo, está desanimado, entra no culto e fala, Deus, fala comigo. O senhor está aqui mesmo, então me dá ânimo. Né? E pela palavra dele, a palavra vai vir e vai dar ânimo. Às vezes a gente sabe, o louvor é a preparação da palavra. O louvor é para preparar o coração, abrir o coração. Aí vem a palavra. Eu sei que tem dia, irmão, que para cantar ali, é só Jesus para dar vontade de jogar o violão ali do lado e já ir pregar. Porque a gente vê aqui embaixo, os irmãos estão com a cara para cima. Né? Aí fica tudo a responsabilidade pela palavra. Pensa, irmão, que difícil. Você tem que começar aqui pela palavra de um jeito, porque senão você morre e mata todo mundo. Aí louvado seja Deus que a palavra sempre às vezes dá um reviravolta, e no finalzinho, né, Deus sempre faz alguma coisa, através da palavra. Então, assim, a vida, né? Em João 6:63, a parte B desse versículo, Jesus disse, esta palavra que vos digo são espírito e vida. Quando o Senhor fala conosco na palavra, isso vai gerar vida dentro do nosso ser. João 6,63, na parte B, Jesus fala isso aí. A palavra que eu tenho dito a vós, em outras palavras, a palavra que eu tenho dito a vós é espírito e é vida. Então, vida, você vai ver vida, irmãos, em tudo. Um exemplo, tudo que você vê aqui na frente, que te chama atenção, que você é atraído por aquilo, é porque tem vida. Tem vida. Já viu o irmão bombeiro? Irmão, tem gente que é bombeiro, tem gente que ele consegue apagar o fogo. Consegue. Tem gente que, irmão, eu já fui em alguns lugares assim, estava bom até a hora que o irmãozinho pegou o microfone para dar a saudação. Pegou, irmão? Parece que ele jogou um balde de água na igreja. Todo mundo já viu isso, né? Aconteceu isso. Então, assim, eu lembro um dia, um domingo aqui, aproveitar e falar que né, o irmão está aqui.
E, irmão, quando eu vou no lugar que eu vou pregar, quando vai passando da hora, eu já fico agoniado. Eu fico agoniado. Aí eu atribulo, eu atropelo a palavra. Aí o irmão falou, vamos dar uma oportunidade para o irmão. O senhor aqui, era um pastor antigo, vamos dar uma oportunidade. Eu falei assim, ó, não vou falar o nome do santo. O senhor vai dar oportunidade para ele, o senhor fala para ele que é 5 minutos. Não pode deixar, eu falo. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Aquilo eu já estava a ponto de sair para o outro lado da parede. Irmão, acaba com tudo. Entendeu? Irmão, eu sempre falo assim, ó, é igual o louvor, Deus está bradando, continua. Deus tá manifestando a presença dele, continua. É igual a mensagem. A gente põe hora ali, mas quem manda é o Espírito de Deus. Ah, os irmãos não vão gostar aqui, morram os irmãos. Se o Espírito de Deus está mandando, e se tem vida no negócio, se a igreja está recebendo, não para não, continua o negócio ali. Agora, duro, irmão, o negócio está no osso. Sabe quando fica esfregando o osso no osso? E não vai, irmão, fica aquela coisa. Aí o irmão levanta, bebe água, e bebe água de novo. Daqui a pouco já está dando barriga d'água. E não vai, irmão, o negócio não rende. Um negócio assim não faz. Você olha assim, você pensa, de repente, deu meia hora, mas passou só 5 minutos. Meu Deus, você fica naquele negócio e a hora não passa. Aí, você entendeu? Tem gente, irmão, que, infelizmente, ele não tem vida naquilo que ele faz. Infelizmente não tem. Por quê? Porque ele tem a graça de apagar, de apagar o fogo. Presta atenção assim, um exemplo. Até a coreografia, irmãos. Quando você sente vida, elas vão dançar. Você vai ver, negócio vai fluir, vai acontecer. Uma peça de teatro tem vida, você vai chamar a sua atenção. A mensagem tem vida, vai chamar a sua atenção. A palavra tem vida, vai chamar a sua atenção. Tudo aquilo que se faz que tem vida, que te chama a atenção, porque é vida, você está vivo, você transmite vida, né? É aqui que Jesus falou. A palavra que eu tenho dito a voz é espírito. É espírito, mas é vida. Vida por quê? Eu recebo vida. Eu estava desanimado, fico animado. Eu estava triste, eu fico alegre. Eu pensava em parar, eu vou continuar andando. Eu pensava em largar tudo, não vou mais. A pessoa, eu vou para o culto, eu vou divorciar, vou acabar com o meu casamento. Uma pessoa chegou na igreja, Deus falou na área financeira, Deus falou no sentimental, Deus falou no emocional, Deus falou em todas as áreas da vida da pessoa, a pessoa mudou. Quem fez ela mudar? A palavra. Que palavra? O Espírito por trás da palavra, da letra. Trouxe vida e ela então teve ânimo para poder mudar. Quando o Senhor fala conosco na palavra, isso vai gerar vida dentro de nós. Primeira característica de alguém que recebeu a revelação do Senhor é que ele expressa vida. Vida. Eu sei que tem dia que a gente está desanimado, irmão. Elias pediu para morrer. Por que eu não vou pedir? Elias falou, ó, me mata, porque eu não é todo dia que... Irmão, nós não somos super-homem. Mas você já viu que tem pessoa que ele está igual a galinha gola? Eu estou fraco de manhã, estou fraco à tarde, estou fraco à noite. Não tem um dia que você não encosta perto do bendito, da bendita, que ele não tem uma palavra de ânimo. Como é que você está, irmão? Então... Quando ele não lembra da crise, ele lembra das crises emocionais dele. Pastor, mas não pode, pastor, falar? Não, pastor, pode, irmão. Mas você tem que saber que você trabalha com pessoas que te assistem. Você é a carta para a pessoa. A pessoa fala assim, aquilo lá, não sei o que, aquilo lá quer não. Meu Deus do céu. Só conta a tragédia. Não é testemunho, é testemunho, né? Todo mundo já sabe disso. Só conta testemunho. O que aconteceu? Fizeram isso, mataram aquilo, roubaram aquilo, tiraram isso e fez isso. Só conta desgraceira na vida. Mas vamos ver. Rapaz, eu estou muito bem nas minhas cachaças. Ouvindo meu Mateus e Jorge Mateus, o que eu quero que esse negócio aí, rapaz? Vai morrer para lá com esse negócio de crente. A pessoa não vive. Aí olha assim, irmão, tá uma bola roxa aqui no olhos. O que aconteceu? Não durmo, não faço isso, faço aquilo outro. Entendeu? A gente tem luta, irmão? Tem. O que acontece com a nossa luta? A Bíblia diz que a luta vem e passa. A luta não pode vir e ficar. Tem gente que a luta fica. Então assim, tem dia que o inferno chupa a manga lá no portão da casa. Aí você guerreia com o inferno, apanha um pouco, bate um pouco também, vira aquele trupé todo, mas no dia você está lá, firme e constante na presença de Jesus. E dando glória ainda. Entendeu?
matou 3, aleijou mais um monte, mas você está aqui glorificando a Deus, no mundo espiritual, os demônios, tá, irmão? Não o povo, não. Então, sim, é isso. Mas tem gente, não, irmão, só para baixo, só para baixo, só para baixo. Então, sim, falta vida. Não é que falta, a palavra vem, sabe o que acontece? A pessoa fica a cabeça, não sei para onde. A palavra não entra. É igual um copo de água na cachoeira de cabeça, de boca para baixo, nunca vai encher. Se você vir para a igreja, sentar no banco, se você não puder sentar, ficar em pé, falar, Espírito de Deus, pelo amor de Deus, fala comigo. Fale comigo, não me deixe voltar para minha casa do jeito que eu estou, não. Se eu voltar hoje, eu mato meia dúzia. Mas você sair da porta, você já esquece nem quem que você ia matar, quem que você ia pegar, porque tem que ter vida. Então veja bem, irmãos, a pessoa vai expressar a vida. A letra é morte, ou seja, a letra é morte, mas a palavra, ou seja, a letra é morte. Entendi, agora entendi. O que a letra é morte? A leitura, por si próprio, pode causar morte. Em que sentido? Nós já falamos muito isso aqui. Mas a palavra que sai da boca de Jesus vem acompanhado com sopro, e esse sopro é o Espírito. A palavra, a letra quando fala que é morte, é aquilo que Paulo fala, que é o ministério da morte escrito nós vamos ler daqui a pouco, escrito em pedras. Porque a lei, os 10 mandamentos, vai dizer, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Eu não tenho força para não cumprir, aí eu vivo atribulado. O que acontece? Eu acabo morrendo o quê? Espiritualmente. Não consigo fazer. Deus falou, não é para mentir, mas eu não consigo mentir. Aí o que a pessoa faz? Chuta o balde de uma vez. Por que a letra mata? Por que a letra, Paulo vai dizer que a letra é morte? Porque a letra, ela te exige, mas você não tem condição para cumprir a letra sem o Espírito de Deus. Já pregamos isso aqui. Por exemplo, a lei, né? Quando é que eu vou vencer o pecado? Quando eu recebo a palavra em meu espírito, aí ele me dá vida, eu vou ter vida para me vencer o pecado. Aí eu vou ter vida. A letra é morte, mas a palavra que sai da boca de Jesus vem acompanhado no seu sopro, esse é o Espírito. Veja bem, quando o Senhor fala, então a luz, por que a luz? Né? Está na vida, João 1,14. Vamos ler lá para nós encerrar? Sempre que o Senhor fala, a vida, e nos enchemos dela. A revelação da palavra nos enche de vida. Devemos ter a vida jorrando em nós como uma fonte para saciar o outro. O que todos procuram, enfim, é vida. Você nunca vai num lugar, irmãos, para ver morte, para ver destruição, para ver tribulação. Né? Tribulação, você liga a televisão e vê lá. Evangelho de João 1,4. Diz assim, nele estava a vida, e a vida era quem? A luz. Nele estava a vida, e a vida era luz. Ou seja, quando nós recebemos a palavra, nós recebemos vida. Quando nós recebemos a palavra, é como nós recebemos luz. A luz, ela vai clarear. Por exemplo, está escuro, a mulher da dracma, ela perdeu a dracma, ela acende uma lamparina para enxergar no escuro. Ou seja, quando eu recebo a revelação da palavra, aquilo que estava em trevas vai sair. Vai sair a opressão, a depressão, a tristeza, a angústia. Por quê? Porque ela é vida e ela é luz. E se ela é luz, ela iluminou algo que estava em trevas em mim. Então eu recebi vida, recebi luz. É igual aqui, apagar a luz aqui, irmão. Meu Deus. Lembra na nossa época da lamparina? Quem é dessa época aí? Lamparina. Né? Olha que diferença. Olha a comunidade da época para agora. Né? Imagina, irmão, tinha que estar com a lamparina para lá, lamparina para cá, vela, aquela coisa toda. Aqueles lampião, era uma guerra. Hoje não. Então, assim, aonde tem luz, tem vida. Os irmãos entender, tem claridade, tem transparência. Nada está escondido, oculto. Né? Por que os ladrões muitos gostam de roubar à noite? Porque é escuro, né, pastor? É lógico. Tem uns que roubam de dia também, mas de dia, até pecado, irmãos, muitos preferem fazer à noite. Porque é escuro, né?
Então, o que a palavra vai trazer? Vai trazer vida e vai trazer luz, entendimento, vai trazer vida, entendimento e vida, nesse sentido aqui, tá bom? Então, irmãos, a primeira característica de Deus, que eu recebi a revelação, é que eu recebo vida na hora da palavra. Eu estava desanimado, eu estava morto, né? Mas eu estou bem. Eu vi a mensagem, Deus mudou a minha mente. Eu vi o teatro, Deus tocou em mim. Eu vi a irmã dançar, eu senti a presença de Deus. Eu vi o irmão cantar o louvor, eu já senti a presença na hora do louvor. Então, sim, é vida. A pior coisa é você estar num lugar onde tem morte. Entenda isso. Vai, tem um funeral lá, vai lá na Avenida Rondônia, lá você vai ver. Duro é uma pessoa fazer as coisas para Deus com esse espírito de morte. Como assim? Tudo que vai fazer não tem vida. Vai cantar, o hino está para cá e ele está para lá. Já parou para pensar isso, irmão? Vai fazer um teatro, vai pregar, não tem vida. E Deus não quer isso para a gente. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos? Na terça-feira alguém quer falar alguma coisa? Não sei. Uma pergunta? Tá bom? Eu disse para os irmãos domingo à noite, eu acho mais... Hoje, terça-feira, a gente termina essa parte, princípio da revelação da palavra, andando no Espírito, e nós vamos passar o estudo sobre a diferença de anjo e demônio. Aquele dia eu só dei uma explanada, nós vamos mostrar dentro da Bíblia, mostrar qual que é a diferença deles de um para o outro, tá? O que isso vai mudar na minha vida, pastor? Algumas coisas. Além de você ter entendimento, você vai compreender, tá bom? Em nome de Jesus.